Boa noite, amada igreja. Nós vamos iniciar nosso culto esta noite com cânticos. Convido os irmãos a ficarem de pé. Hoje é tempo de louvar a Deus. E nós habita o Espírito Santo de Deus. E nós devemos louvar e agradecer o nome dele por isso. Somente
servir, ser somente teu Senhor. Quero te exaltar, quero te servir, ser somente teu Senhor. Em cada dia devemos buscar o Senhor, em cada dia louvar o nome dEle, em cada dia estar mais próximo dEle, caminhar mais nos teus caminhos e fazer mais a vontade dEle. Como isso? Através do conhecimento da palavra de Deus, através da leitura, da oração e também das mensagens, que nós possamos estar sempre conectados com o Senhor, para que nós possamos evoluir, caminhar cada vez mais nos teus caminhos e andar cada vez mais conforme a santa e bendita vontade dEle. Durante o cântico, as crianças podem vir aqui à frente também. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento, teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento, teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. A minha vida e tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens, são teu, Senhor, dos teus. Cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser, tudo, ó Cristo, pra ti. Amém? Convido o Kim aqui para fazer uma oração pelas crianças e também pelo restante do culto. Deus, eu te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado por nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo sacrifício que Cristo fez por nós. Eu quero pedir agora que o Senhor abençoe muito o culto das crianças, que eles possam aprender muito sobre Ti. Abençoe os professores que estarão com eles e também esteja conosco aqui no templo, ó Pai. Que esse momento seja de muito aprendizado, de louvor a Ti, que o Senhor aceite o nosso culto. Em nome de Cristo Jesus que eu oro, amém. Os irmãos podem se assentar, as crianças podem sair. E eu convido o Docmas para vir aqui à frente.
voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus aqui está. Ele habitará diante do teu povo, para sempre será o seu Deus. Não mais tristeza, morte ou dor, pois tudo para trás ficou. Assentado sobre o trono, ele diz: tudo novo farei. E essas palavras escreve já, pois são verdades fiéis. E feito está, feito está, feito está, feito está. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, o Messias, Jeová, príncipe da paz. Tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, o Messias, Jeová, príncipe da paz. Tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, o Messias, Jeová, príncipe da paz. Tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, o Messias, Jeová, príncipe da paz. Tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Messias e Jeová, o grande eu sou para sempre. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor de tudo, enfim, é Senhor. Amém. Preciso falar sobre alguns avisos aqui esta noite. O primeiro deles é sobre o aniversário da igreja de Araçatuba, razão pela qual o pastor Evaldo não está aqui. Ele está prestigiando o culto de aniversário dele de 10 anos, mas não só o pastor Evaldo, como também algumas famílias da igreja estão lá prestigiando o aniversário. E é importante ressaltar, e tem algumas fotos do culto de ontem à noite, uma mensagem que o pastor Evaldo pediu para passar para os irmãos, é que nós estejamos em oração a respeito de uma compra de um terreno lá e depois futuramente a construção de um templo. Vocês podem ver aí que
tinha gente sentada do lado de fora da igreja, estava muito cheio, e é um tema, é um assunto bastante importante. A igreja de Araçatuba, como nossa igreja filha, depende de nós, não só financeiramente, em recursos, mas também em oração. Que os irmãos estejam pensando, colocando em suas orações desde já esse propósito que a igreja de lá tem, de ter um local próprio para construir um templo, que pelas fotos nós podemos ver que já o templo já está bastante cheio, né? Não tem local mais para as pessoas ficarem. Então é um recado bastante importante para a igreja. Estejamos orando também pela volta dos irmãos logo depois do culto de lá. Eles saem de lá, normalmente vão sair de lá mais ou menos umas 10 horas da noite, vão viajar a noite inteira até chegar aqui amanhã cedo. Alguns deles vão direto para o trabalho, que o Senhor possa estar abençoando, né? Não só o caminho, a estrada, guardando tudo, mas conservando a energia para que eles possam também trabalhar amanhã. Um outro ponto importante também, que a gente precisa comentar aqui, é a respeito da pizza dos jovens. Tem um agradecimento e um pedido aqui. Um agradecimento é que muita gente já fez o pedido para a pizza, já comprou a pizza, mas tem muita gente que ainda não pagou. E para o próximo sábado, né, os jovens vão precisar comprar os ingredientes já, e os irmãos que ainda não acertaram com eles, nós estamos pedindo para que possam acertar hoje ainda, para que os ingredientes possam ser comprados. Quem ainda não adquiriu, pode adquirir ainda uma pizza R$ 25 e 2 pizzas R$ 40, para retirar aqui no próximo sábado às 19h30, ok? Então conto com os irmãos para isso. Também já está marcado o nosso próximo culto em inglês, que vai ser no último sábado de setembro, no dia 30 de setembro. Vai ser muito bom, essa música que o Docmus cantou aqui. Já posso prometer, pastor? Vamos ver se sai, né? A gente está querendo ver se essa música que a gente cantou aqui, a gente canta em inglês no culto, no dia 30/9. Os irmãos estejam orando para que saia. Então, tem esse ponto. Também tem mais um vídeo também dos missionários Gil e Marlene, que a gente gostaria de Olá, bendiciones. Qué gusto poder saludarles. Um vídeo ali, né? Opa, vamos lá. Nuevamente, gracias amada iglesia porque nos recibieron con tanto amor cuando estuvimos con ustedes. Damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por cómo ha provisto lo necesario para nosotros, en lo económico, salud, todo ha estado perfecto, todo ha estado muy bien. Y damos muchísimas gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque han estado siempre aquí cerca en nuestros corazones, en nuestras mentes. Pensamos mucho en ustedes. Hemos estado deseando el poder visitarles nuevamente, estar ahí, abrazarles, saludarles. No solamente nosotros como esposos, sino como una familia completa, ya con nuestros hijos, que son unos grandotes, pero son nuestros bebés. Mi esposa también tiene mucho deseo de saludarlos, así es que los dejo con ella. Hola, amados hermanos. Realmente ha sido un gusto poder estar pensando siempre en ustedes, orando por ustedes, sabiendo que ustedes también nos aman a nosotros. Muchas gracias por esas cartas que nos han enviado los niños de la iglesia. Gracias por las ofrendas también. Eso ha contribuido muchísimo para que nosotros podamos desarrollar el ministerio en nuestro país. Gracias porque sabemos que podemos contar con ustedes allá en Brasil y también acá en nuestro país. Los niños de El Salvador realmente necesitan al Señor Jesús y gracias porque ustedes son un apoyo muy importante para nosotros para poder realizar este ministerio que el Señor nos ha encomendado. Dios les bendiga, hermano. Agradecemos mucho a Dios por esa amistad que tenemos con ustedes. Algunos dan sus mensajes a través de Facebook. Sus comentarios nos animan mucho y les agradecemos en gran manera eso. Deseamos, como les dije anteriormente, visitarles, estar con ustedes. Será en el tiempo de Dios, pero sí esperamos en Él de poderlo hacer. Nos despedimos. Vamos a seguir orando por ustedes y seguir orando por ese viaje
hacia Brasil, no sé en qué momento, no sé en qué tiempo, como una familia completa. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amém. Nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que se preocupa com missões, e essa é uma mensagem bastante importante. É sempre bom de ter contato com os nossos missionários. Quem tiver oportunidade, sempre que possível, entre em contato através da nossa equipe, possa entrar em contato com os missionários, porque eles sentem bastante essa força da igreja quando eles recebem cartas, e-mails, dando força, sabendo que a gente está orando por eles. Então é importante essa mensagem, e que essa mensagem também possa estar presente para a nossa vida em todos os dias, orando pelos missionários e cuidando deles também. Bom, demais avisos são importantes também, estão no boletim. Tem avisos do acampamento da face lá, ou alguns outros avisos importantes. Então, os irmãos, peço que consultem o boletim. Convido o irmão, o pastor Wilman, para nos trazer a mensagem. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Para mim, eu sempre que venho aqui compartilhar com a igreja a palavra de Deus, sempre tenho dito que é um grande privilégio, mas maior a responsabilidade. E eu passo durante a semana algum tempo em oração. Alguém agora há pouco me perguntou, é o pastor que vai pregar? Eu falei, eu vou tentar, porque eu vou depender do Espírito. E eu agradeço muito a Deus esse privilégio. Agradeço também ao pastor Evaldo pelo convite e à igreja pela paciência que vai ter de me ouvir durante alguns minutos. O tema que eu pretendo compartilhar com você nessa noite, o assunto, ele tem me acompanhado e, como sempre, sido objeto de uma reflexão na minha vida pessoal. E eu coloquei aqui uma pergunta: qual o papel da igreja no mundo? Quando eu falo igreja, eu estou falando de nós. A igreja é corpo de Cristo. Por que nós estamos aqui ainda? Ou por que Deus ainda está permitindo que a igreja permaneça aqui no mundo? E quando eu conversei com o Pablo, ele me perguntou, pastor, qual vai ser mais ou menos o tema que o irmão vai estar falando? Eu falei dos 3 mistérios: o mistério de Deus, o mistério de Cristo e o mistério da igreja. Você já observou que na Bíblia fala dos 3 mistérios? Né? Então eu vou estar falando desses mistérios. Para isso, eu peço a você que abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Eu trouxe aqui, por sugestão da minha esposa, a Bíblia na linguagem de hoje, porque a Bíblia na linguagem de hoje, ela traz um modo mais claro para a gente entender, mas por uma questão de tempo eu vou estar usando a NVI. Mas quem tem a Bíblia na linguagem de hoje poderá, anotando o texto, ler na linguagem de hoje, que fica um pouco mais compreensível. E hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Aliás, se a coisa que a igreja tem que fazer é ler muito a Bíblia. Eu participei do primeiro congresso da editora, no final de semana desse, lá na cidade de Campinas. E eu estava com um grupo de quase 40, ou mais de 40 irmãos de diferentes igrejas. Aí eu perguntei para eles, eu arrisquei perguntar e pedi a eles que se manifestassem nas igrejas deles, quais as igrejas que têm um estudo sistemático da Bíblia, porque o assunto era o estudo da Palavra de Deus. Qual a igreja que tem um sistema, estão entendendo, de ensino e aprendizado da Palavra de Deus? E, para minha surpresa, mais ou menos a metade, um pouco menos da metade, levantou a mão. As demais não têm.
ficam apenas no sermão, no que se prega de púlpito. Isso não é bom para a vida do crente, para a vida do corpo. Por isso nós vamos ler bastante o livro hoje, a Bíblia hoje. Efésios 1, de 15 a 23, diz assim, é Paulo orando. Eu vou começar então com uma oração e eu pretendo terminar a nossa reflexão dessa noite também com uma oração de Paulo. Esse texto é Paulo orando, ele diz assim, por essa razão eu estou lendo a primeira carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 15 a 28. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, vamos prestando atenção em cada detalhe, porque depois eu vou pegar esse texto da carta de Paulo aos Efésios e colocar frente ao relato da igreja no livro de Atos. Estão entendendo? Então é bom que tenha em mente o que Paulo está escrevendo e depois vamos ver lá em Atos e vamos ver que algumas coisas têm sentido. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, espírito em letra minúscula, e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Grifem aí regiões celestiais. Vai ser repetido essa expressão. De manhã, nós falamos alguma coisa aqui, quem estudou a classe escola dominical aqui, nós falamos alguma coisa sobre essas regiões celestiais aí, né? Mas não é objeto agora à noite. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Eu estou continuando no versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, estando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Igreja, corpo de Cristo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Agora vamos lá para Efésios 3, de 8 a 12. O início aí é Paulo descrevendo o ministério dele, mas eu vou começar a ler do versículo 2. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, isso é Paulo escrevendo, em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, em letra maiúscula, aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, quer dizer, gentios e judeus se tornam membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça, que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades aonde? Nas regiões celestiais.
de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Agora vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 2. Livro de Atos, que eu gosto de chamar Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo agindo. Capítulo 2, do 37 em diante, diz assim: quando ouviram, aí é Pedro, o contexto é Pedro pregando, né? E falando duramente com eles, principalmente pelo fato de Cristo ter sido crucificado, mas que Deus havia o ressuscitado. Está lá no 32, Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou, e etc. Então, por que Pedro está fazendo essa pregação? Porque se você ver no início do capítulo 2, é a descida do Espírito Santo. Então, vocês conhecem a narrativa, vários dos apóstolos que estavam ali começaram a falar na língua das pessoas que estavam ali, pessoas de diferentes regiões. E ali no 2:13 diz que muitos zombavam deles e diziam, eles beberam demais, quer dizer, estavam embriagados. Aí Pedro então faz uma pregação, um esclarecimento a eles de que aquilo ali é a ação de Deus, que Deus havia já preparado tudo isso. E então Pedro prega, e no final, no versículo 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000. Eu comentava com a minha esposa que quando eu leio aí, a partir do 42 em diante, dá a impressão que o grupo era mais ou menos 20, 30 pessoas. Porque para eles manterem a comunhão, estarem reunidos, compartilharem do pão, de casa em casa. Eu não sei vocês, mas eu sempre li aqui e pensava, tinha esse pensamento, um grupo pequeno, isso é fácil. Por exemplo, o grupo igual nós estamos aqui, talvez seja fácil a gente conseguir essa comunhão, essa koinonia. Mas se você ler aí, você vai ver, não fala quantos já eram, mas naquele dia foram acrescentados quantos? 3.000. E aí no versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quem? Todos eles. Vocês imaginam mais de 3.000. Ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão. Essa expressão é diferente da que aparece lá embaixo, partir do pão. Aqui é ao partir do pão, lá embaixo é partindo o pão. Ao partir do pão. E as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Gente, é mais de 3.000 pessoas. Mantinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eu creio que essa expressão não é que todos os dias eles iam, mas há outra possibilidade de eu entender que era um comportamento que eles tinham, de fazer isso. No pátio do templo, partiam o pão, diferente da expressão que está lá em cima, partir do pão. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria. Talvez Lucas estivesse dizendo o seguinte: essa mesma comunhão que acontecia quando o corpo se reunia, também acontecia quando as famílias se reuniam. Quando os grupos menores se reuniam. Participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Era uma dinâmica. Agora lá no Atos 4... do versículo 32, é interessante que é depois também de uma explicação aí, de uma situação em que Pedro também fala. 31 diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo,
Notaram que é sempre depois de uma ação do Espírito Santo, né? E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração, ou seja, uma maneira de pensar e uma maneira de sentir. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés, não na conta bancária, mas aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. A pergunta que eu coloquei no início é: qual o papel da igreja, corpo de Cristo, no mundo, nesse contexto atual? Eu penso que o contexto evangélico de hoje é bem diferente de quando a igreja surgiu no primeiro século, se a gente considerar a narrativa de Lucas aqui em Atos. Hoje, talvez a gente conhece mais a igreja como uma organização ou uma instituição com endereço, placa denominacional, CNPJ, coisa assim. Mas a igreja no Novo Testamento, ela nunca teve a intenção de ser o que é hoje, apenas um local onde, num determinado dia da semana, as pessoas vão, seguem uma liturgia de culto e tal. Nada errado nisso, mas eu penso que pela narrativa bíblica, isso não era o que acontecia. Eu tenho também para mim que Paulo, quando escreve, não só a igreja de Éfeso, mas as demais igrejas, Paulo tinha em mente essa vida da igreja em comunhão, que está narrado aí em Atos. No início, a igreja era considerada um grupo de pessoas, organizado ou não, que se reuniam em torno de um objetivo comum, quer dizer, igreja, corpo ou assembleia e assim por diante, ou seguindo um mestre ou uma doutrina, uma filosofia e assim por diante. Foi desta forma que surgiu então a igreja de Jesus. Jesus separa ali os seus apóstolos, seus discípulos, né? E aí eles dão continuidade a esse ministério de Jesus. Então lá em Atos 2, 42 a 47, nós vemos que havia um grupo organizado de pessoas que se reuniam em torno da sua fé no Cristo ressurreto. Um grupo de mais de 3.000 pessoas. Essa era, no grego, a eclésia, ou eclesia de Jesus. Isso tem o sentido de pessoas chamadas para fora de um mundo desorganizado, para, aprendendo do Mestre Jesus, como aprenderam, se tornarem agentes de transformação do mundo desorganizado. Ainda tomando como base o texto que lemos de Atos 2 e Atos 4, nós vamos ver, eu vou pedir aos irmãos aqui que pensem nessas características que identificavam aquele grupo, sempre tendo em mente que era um grupo grande, não era um grupo pequeno. Primeira característica, se você olhar para o texto, qual é? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é isso? Está lá no versículo 42. Pensando um pouco na igreja hoje, essa dedicação ao ensino, ou essa perseverança ao ensino, ou à doutrina, ela está ficando um pouco a desejar. Por isso que eu falei no início, que quando eu perguntei lá no congresso, a maioria das igrejas, uma boa parte das igrejas, tinham abolido completamente a escola bíblica. Então essa era uma característica daquela igreja. Segunda característica, eles mantinham vivo a lembrança da morte e ressurreição de Jesus. Por isso a expressão no partir do pão. Hoje de manhã celebramos a ceia. Eles tinham esse hábito, eles faziam isso porque eles tinham muito em mente, estava muito vivo na mente deles a morte e a ressurreição de Jesus e aquilo que Jesus havia instituído, a celebração da ceia.
essa expressão ela é diferente do que encontramos embaixo lá, partir o pão. E partir do pão, não sei se os irmãos estão entendendo. Partir o pão é uma refeição, é partir o pão. Lá é partir do pão, significando o corpo de Cristo. Como de manhã nós celebramos a ceia, a Igreja Cristã Evangélica do Bosque tem por norma fazer isso em 2 domingos. Mas a gente há uma possibilidade de entender que isso eles faziam todas as vezes que eles se reuniam. Todas as vezes que eles se reuniam. A terceira característica que eu anotei aqui, eles abriam mão do seu conforto em favor do próximo. Eles eram generosos e compartilhavam com os necessitados. Está lá no versículo 45, não é isso? 2, no 45, diz assim: quando eu estava preparando essa mensagem, eu tinha terminado de receber uma ligação do Tiago. Lembra do Tiago, marido da Renata, pai do Lucas? Não sei quantos estão sabendo, mas eu pedi autorização para o Tiago, falando com ele pelo WhatsApp, eu pedi autorização para fazer referência ao que aconteceu com eles aqui no culto. Porque tem a ver com essa identificação da igreja primitiva, a igreja apostólica. Eles não estavam, eles alugaram um apartamento pequeno lá onde eles estão morando, no Canadá. E o apartamento é pequeno porque quando a gente fala que teve incêndio no apartamento, a gente tem a impressão de um prédio grande, não era um prédio pequeno. E pegou fogo no apartamento de baixo. E o fogo, o calor atingiu o apartamento deles. E eles perderam muita coisa no apartamento. E ele me ligou e conversou comigo. Ele falou: pastor, nós estamos tranquilos, porque sabemos que Deus está no comando de todas as coisas. E o que eu quero compartilhar com vocês dentro dessa característica é que imediatamente eles foram acolhidos pela igreja que o Tiago já estava participando lá no Canadá. E alguns irmãos então os acolheram e orientaram também a questão de seguro, aquela coisa toda. E aí quando foi, eu acho que quinta-feira, ele me mandou um WhatsApp dizendo que uma família coreana havia os chamado para morar na casa, ou dependências dessa família, até que eles conseguissem resolver toda a situação deles. Isso mostra que ainda hoje, o que a igreja precisa resgatar, e tem que resgatar ainda hoje, esse abrir mão do conforto em favor do necessitado, do próximo. E eu disse a ele, ao Tiago, começamos com o Tiago e com a Renata, que nós estaremos orando por eles. Então eu peço a você que coloque também na tua agenda a oração por eles. Que a primeira pergunta que ele fez para a Renata e para o Lucas é se eles queriam voltar para o Brasil. Eles falaram que não. Então vamos continuar lá. A outra característica é que eles eram sensíveis às coisas de Deus. Por isso que o texto diz lá no versículo 43, havia temor. E esse temor a Deus, eu coloquei aqui que provocava maravilhas e sinais, prodígios que aconteciam, que eles ficavam maravilhados. Outra característica, havia união e comunhão, tudo era de todos. Eles haviam entendido a oração de Jesus. A oração de Jesus diz o quê? Pai ou meu Pai? Pai nosso, pão nosso, perdoa as nossas dívidas. O nosso, o corpo, a comunhão. Ninguém, o texto diz que ninguém tinha as suas propriedades como propriamente seu, mas eram de todos. Gente, nós estamos falando aqui de mais de 3.000 pessoas. Viviam louvando a Deus. Quando eu li isso aqui, eu pensei, eles não tinham um momento de culto, de louvor a Deus, eles viviam louvando.
Sabe, porque louvar a Deus é um estilo de vida. Eu louvo a Deus com a alma, com a boca eu canto. Eles viviam louvando a Deus, era uma maneira de vida. E com isso, com esse estilo de vida, louvando a Deus, o que acontecia? Eles caíam ou eles conquistavam a simpatia dos de fora. Eu não posso deixar de dizer que algumas igrejas, tido como igrejas evangélicas por aí, o louvor causa um certo incômodo com os de fora, e não a simpatia. E por último, eles sentiam-se chamados para servir a comunidade em nome de Deus. Por isso eles abriam mão da sua centralidade, da sua autossuficiência. Por que eu estou destacando essas características? Porque a hora que nós falarmos do mistério da igreja, nós vamos ver que o mistério da igreja tem tudo a ver com essas características. Como eu disse, Paulo, ele, para mim, na minha maneira de entender, ele tinha em mente esse tipo de vida da igreja apostólica, da igreja primitiva. A igreja comunidade, a igreja corpo de Cristo. Por isso que Paulo, aí na carta aos Efésios, ele inicia com essa oração falando de 3 mistérios. Então vamos lá, o primeiro mistério é o mistério de Deus. Vê lá em Efésios 1, 20. Diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima, muito acima das regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas na era vindoura. Está se falando de quem? De Cristo. Então, o mistério de Deus é a sua graça revelada através de Cristo. Há outros textos, não vai dar tempo aqui de estar falando de todos eles, mas há outros textos que falam sobre isso. Vocês querem ver lá em Colossenses, vamos só caminhar um pouquinho mais para frente. Em Colossenses, no capítulo 1, Paulo escrevendo à igreja de Colossos, ele fala da supremacia de Cristo. E ele diz assim, esta é a imagem, eu estou lendo Colossenses 1:15, essa é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue. O mistério de Deus é a revelação do seu plano na pessoa de Cristo Jesus. E o mistério de Cristo? Agora vamos lá, Efésios 1, 21. O mistério de Cristo é qual? Deus o colocou sobre todas as coisas, versículo 22, debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Qual é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é esse corpo que ele formou, a sua igreja, a sua comunidade. Por isso ele é o cabeça desse corpo. Você tem lá ainda em Efésios 2, 19, está escrito assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados para juntos se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E aí você pode então entender que o mistério de Cristo é a igreja.
Por isso que Paulo, quando escreve, ele fala que agora foi revelado a ele esse mistério de Cristo, que é pregar o evangelho à igreja. Igreja, corpo, igreja, comunidade de Cristo. É através da igreja que a plenitude de Cristo é revelada ao mundo. Mas eu vou dizer uma coisa mais, que está embaixo. O mistério, qual é o mistério da igreja? Você tem lá no Efésios capítulo 3, versículo 10. Se você está acompanhando aí na sua Bíblia, você vai ver que até o versículo 9, Paulo está descrevendo esse mistério. Aí no versículo 10 ele diz, a intenção dessa graça era que agora quando? Agora, quando Deus revela esse mistério para a igreja, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de quem? Dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Meus irmãos, quando eu meditei e tenho meditado nesse texto, até tenho compartilhado com a minha esposa, eu penso, e eu até anotei aqui um comentário que eu encontrei na minha Bíblia de estudo, que talvez a igreja, chamada Igreja Evangélica de Cristo hoje, não leva tão a sério o fato de que ela está sendo vista como assim, contemplada pelos poderes celestiais. Tudo o que está acontecendo conosco nesta noite, como igreja, como corpo de Cristo reunido, é visto lá, nas regiões celestiais. Há um pastor que, falando sobre esse texto, ele diz que é como se a igreja estivesse num espetáculo espiritual e sendo visto por essas autoridades. Aí eu fico imaginando o que está sendo feito hoje, em nossos dias, em nome da igreja de Cristo. Recentemente, essa semana, eu estava vendo na internet uma igreja lá em Belo Horizonte, não sei que igreja era, mas eles fizeram uma réplica da Arca de Deus, colocaram em cima de um caminhão de bombeiros e estavam entrando na avenida principal de Belo Horizonte com sirenes tocando e tudo, dizendo que Deus estava chegando. Não sei quantos viram, está lá na internet, se você acessar, você vai ver, Deus estava chegando e dois indivíduos em cima do caminhão ali, segurando a arca, né? E nós sabemos que lá no Antigo Testamento, 2 pessoas fizeram isso e morreram queimados na hora. Como Deus poderia estar chegando naquela arca, naquele objeto feito por eles? É brincar com coisa muito séria. E esse comentário que eu li, ele diz assim, é uma ideia espantosa. O fato de a igreja na terra estar sendo observada, por assim dizer, por esses poderes espirituais e de, à medida que está espiritualmente unida, retratar diante deles a sabedoria de Deus, não é o que está lá em 3:10? O objetivo da igreja na terra é retratar, é mostrar essa sabedoria de Deus. Essa sabedoria de Deus. O texto diz, multiforme sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:18, tem um outro texto que eu quero ler. Como eu falei, a gente ia ler bastante a Bíblia hoje. 1 Coríntios 1:18. Paulo escrevendo agora à igreja de Corinto. Ele diz assim, falando sobre a sabedoria de Deus, essa multiforme sabedoria de Deus, ele diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação.
Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus mais forte que a do homem. O que eu posso entender por multiforme sabedoria de Deus? A pessoa de Jesus Cristo, ressurreto. Então a igreja tem essa responsabilidade de apresentar ao mundo e às regiões celestiais essa multiforme sabedoria de Deus. Este mistério ele é apresentado como multiforme sabedoria de Deus e, conversando com a minha esposa, a gente tentou trabalhar um pouco o que é esse multiforme, múltiplas formas. Quando nós vamos lá para a carta de Paulo, à igreja de Corinto, Paulo vai falar sobre os dons. Nós vamos lá para vários textos bíblicos, vão falar que há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de ministério, ou seja, há diferentes formas de Cristo ser revelado e como Cristo é revelado. Eu não sei como você conheceu a verdade do Evangelho, como o Evangelho chegou a você, mas com certeza foi diferente de como chegou a mim. Diferente de como chegou a tantos outros. Essa é a multiforme sabedoria de Deus, a maneira de Deus se expressar em Cristo de diferentes formas. Então, como eu disse, aquela hora um pregador disse que a igreja é um espetáculo assistido pelos poderes e autoridades nas regiões celestiais. E isso é uma grande responsabilidade. Se olhar lá para o texto de Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos encontrar 7 cartas escritas a 7 igrejas. Isso mostra que Deus estava atento ao que estava acontecendo com as igrejas, 7 igrejas. Eu anotei aqui, para quem gosta de anotar, eu observo que alguns irmãos anotam, sobre regiões celestiais. As regiões celestiais podem ser entendidas como lugar de bênção, você tem isso em Efésios 1:3. Como lugar de Jesus, Efésios 1:20 e 21. Lugar da igreja, Efésios 2:6. Lugar de sabedoria, Efésios 3:10, que é o texto que eu estou trabalhando. E lugar de batalha espiritual, você tem lá em Efésios 6:12. Lá, Paulo escrevendo, a igreja em Éfeso fala que a nossa luta não é contra a carne, mas é espiritual nas regiões celestiais. O mistério de Cristo em nós, sermos esta igreja que mostra ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. O mistério é Cristo em nós. 2 Coríntios 5:17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Esse é o mistério. Sabe, o mistério não é eu pertencer a uma igreja evangélica, mas o mistério é eu ser habitação do Espírito, é Cristo Jesus habitando em mim através do Espírito Santo. Lá em Colossenses 1:24-29, Colossenses 1:24-29 diz assim, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, ou Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Nenhum de nós vai alcançar jamais essa estatura da plenitude de Cristo. Nós só vamos alcançar como corpo, como comunidade. Porque eu sou a igreja, mas a igreja não sou eu. Eu faço parte de um corpo. Por isso que Paulo, quando ele vai falar sobre a igreja, ele compara a igreja ao corpo, e ele diz assim, a orelha não pode dizer, eu não sou nariz, né? Não sou boca, então eu não sou do corpo. Não,
todos nós fazemos parte desse corpo. Então, há duas coisas que me chamam a atenção. Uma é tudo o que está acontecendo nesse contexto de igreja está sendo assistido nas regiões celestiais. Eu não sei quantos de vocês tinham consciência disso. A maneira como você vive a vida cristã não está sendo visto só pelos que estão à sua volta. A maneira como você vive como igreja, a maneira como nós vivemos como igreja, não está sendo visto só pelo mundo, mas também pelas regiões celestiais. Então me chama a atenção é que muitos pensam que aquilo que acontece a mim não tem nada a ver com o meu irmão, é problema meu. No contexto de igreja, corpo de Cristo, isso não é verdadeiro. O que acontece com você, o que acontece comigo tem a ver com o corpo. Todo o corpo é impactado. A pergunta que estou caminhando para o final, que fica é: como essa multiforme sabedoria de Deus pode ser expressa pela igreja? Não é a pergunta que podemos fazer? E eu sugiro, eu penso que a igreja precisa voltar aos princípios, à sua essência como corpo, como era a igreja apostólica. Não apenas uma comunidade que se reúne uma vez por semana, mas uma comunidade que vive essa essência de corpo de Cristo, como acontecia com a igreja primitiva. Aliás, o pastor Ariovaldo Ramos tem um artigo muito interessante, você pode acessar, está na internet, A Igreja que Não Existe Mais, falando justamente sobre isso. E eu destaquei aqui alguns pontos. Como essa multiforme sabedoria de Deus revelada em Cristo e Cristo transmitida à igreja, o seu corpo, pode ser vista, não só contemplada pelas regiões celestiais, mas também impactando o mundo. Primeiro é pela adoração. Mas eu sugiro aqui que a igreja deve pensar em mudar o conceito de adoração, voltar para um conceito de adoração bíblica. O que eu estou querendo dizer com isso? O conceito de adoração não é aquele momento em que só aquele momento que nos reunimos aqui no templo. Eu adoro a Deus através da obediência. Eu adoro a Deus através da comunhão. Dr. Shedd, uma das autoridades falecida há pouco tempo sobre esse assunto, adoração, ele escreveu, e eu anotei aqui, que adoração é animar a consciência sobre a santidade de Deus e buscar a purificação na cruz de Cristo. É ter consciência da beleza de Deus. A adoração cria na imaginação a beleza de Deus. Adorar é abrir o coração para receber o amor de Deus e criar o verdadeiro desejo de servir a Ele. Segunda coisa que eu destaco aqui, como a igreja pode expressar essa multiforme sabedoria de Deus, é pela dedicação ao ensino da palavra. É voltar à palavra. A igreja evangélica tem se afastado tanto da palavra de Deus que parece, pastor André, que se faz necessário uma outra reforma. É voltar à palavra. Voltar ao solo, né? Voltar à palavra. Abrir mão do conforto em favor do necessitado. A igreja foi chamada ou está no mundo para servir. Jesus mesmo falou que ele veio para servir e não para ser servido. Aqueles que estão à nossa volta, aqueles que precisam, a igreja abrir os seus olhos como a igreja do Bosque tem feito para fora das suas quatro paredes. Voltar ao temor a Deus, uma sensibilidade para com as coisas de Deus. Temor a Deus. A gente tem visto tanta coisa acontecendo por aí que não tem nada a ver com temor. Temor a Deus. E algumas citações bíblicas que dizem que nós vamos prestar contas a Deus daquilo que fizemos. Viver em louvor, como eu falei, a Deus. E assim nós vamos conquistar a simpatia dos de fora, quando vivemos uma vida de louvor a Deus.
sentir-se chamado para servir a comunidade em nome de Deus, abrindo mão da nossa centralidade, da nossa autossuficiência. Eu concluo dizendo que é um grande privilégio ser o corpo de Cristo, mas é grande responsabilidade de agir como o corpo de Cristo. É na igreja, pessoas, corpo, que habita o Espírito Santo, e pela igreja ele se manifesta, ou ele manifesta a plenitude de Jesus, que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. É pela igreja, o corpo de Cristo, que Jesus ensina, que Jesus abraça, através do corpo, que Jesus corrige, que Jesus ama. Ele mesmo disse que nós seríamos conhecidos como discípulos se frequentássemos a igreja evangélica. É isso? Não, nós seríamos conhecidos como discípulos se nos amássemos uns aos outros. Se na comunidade de Cristo, se na comunidade da igreja, houver situação em que não se consegue amar o outro, esta igreja vai encontrar grande dificuldade de expressar ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. É na igreja que Jesus perdoa. É na igreja que Jesus opera sinais e prodígios, através da igreja, através de nós, através daqueles que já foram alcançados pela salvação. Então nós perguntamos, que igreja somos? Ou como a multiforme sabedoria de Deus pode se tornar conhecida entre nós e através de nós? Que Deus nos ajude a termos a nossa consciência aguçada, despertada para o fato de que há um mistério de Cristo revelado à igreja, que é transmitir ao mundo e até às regiões celestiais a multiforme sabedoria de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai eterno, esta é a tua palavra, e como eu pedi tanto ao Senhor que não fosse nada saísse da minha mente, mas que tu pudesse revelar a tua verdade a nós como igreja do Senhor, para que a tua multiforme sabedoria possa ser conhecida nas regiões celestiais, através da sua igreja, que somos nós. Eu assim te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Quando sonho em pensamento, eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser
já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e no teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém? Nós já vamos chegando ao final do nosso culto. Eu queria saber se temos aniversariantes aqui, aniversariante de casamento. Eu sei que temos um aqui que já me falaram, Ismael e a Vi, que estão fazendo 25 anos de casados, bodas de prata. Eu queria chamá-los aqui à frente para que a gente possa orar por eles. E se mais alguém estiver fazendo aniversário nessa semana, não se esconda, venha aqui, até aqui para que a gente possa orar por vocês. Ah, Letícia também. Quem mais? Opa! Ah, o Du e a Débora também. Queria convidar o pastor Wilman para fazer a oração pelos aniversariantes. Em especial pelo casal aqui amado. E já encerrar o nosso culto. Vamos estar orando, então eu convido a igreja a se colocar em pé, se puderem. Não sei se está saindo som. Eu não posso deixar de registrar a minha alegria. Eu creio que também é do coração de muitos de vocês de ver a Vicky aqui conosco essa noite. Ela foi tão generosa que ela falou: pastor, eu vim para ouvi-lo pregar. Eu peço que
Deus tem feito uma obra maravilhosa na sua vida, Vicky. E vai continuar até... Amém? Uma alegria muito grande ver a Vicky aqui conosco. Também uma alegria muito grande ver o Edu, né? E a esposa, todos que estão completando mais um ano. A gente já não pode falar mais a idade, né? Porque já está muito bem. Eu creio que todos vocês estão gratos a Deus, né? Por mais um ano de casamento, o casal, o Vicky, o Edu, o Ju. Vamos orar então? Peço a você que ore também aí no teu coração. Pai de amor, mais uma vez falamos com o Senhor no nome de Jesus. E agora com o nosso coração muito alegre por ver a manifestação da tua graça, do teu poder, da multiforme sabedoria, da multiforme graça do Senhor manifestada em Cristo Jesus através da igreja que é o corpo de Cristo. Por estar aqui à frente, irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida, mais um ano de vida conjugal. Pai, eu louvo ao Senhor pela vida do Ismael e da Vicky. O Senhor sabe a luta que eles têm travado e a convicção que eles têm de que o Senhor está no comando de todas as coisas. Pai, louvado seja o teu nome por isso. Queremos te agradecer muito, porque o Senhor tem acrescentado a cada dia na vida de cada um deles a porção da tua graça, da tua misericórdia, do teu infinito amor. Que o teu nome seja engrandecido através também do testemunho deles. Que a vida deles seja um reflexo dessa multiforme sabedoria do Senhor. Em cada momento, em cada luta, em cada dificuldade, em cada alegria, em cada vitória. Que em tudo isso eles vejam a tua mão. Pai, lembro agora também de orar pelo Tiago, pela Renata, pelo Lucas, que a tua presença também seja lá com eles, sustentando e também os ajudando neste momento. Oramos ao Senhor pedindo que o Senhor também possa, ó Deus, como já falamos com o Senhor, conceder uma viagem de volta tranquila e em paz para aqueles que foram ali até Araçatuba, o pastor Evaldo e a sua equipe, que os teus anjos possam guardá-los e trazê-los em paz até aqui em São José. Dá-nos, ó Deus, agora uma semana de vida em louvor ao Senhor, de vida em adoração, de vida mostrando ao mundo e aos seres celestiais a sua grande sabedoria, graça, poder, misericórdia. Dá-nos assim uma semana na tua presença. É o que nós te pedimos e oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Que Deus abençoe. Mais uma vez. Boa noite. Deus abençoe.